Olá, meus amigos. Vocês estão na República dos Santos e eu sou Ricardo Pérez, hoje para analisar a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro 2022. O Santos jogou ontem com o Fluminense e empatou 0-0 lá no Maracanã. Um jogo onde o resultado foi bom, mas demonstrou a fraqueza do time do Santos, com um meio de campo sem a mínima criatividade. O Fluminense, obviamente, jogando em casa, um time que vem numa fase boa, acabou de ser campeão carioca, vencendo o Flamengo. Realmente a fase deles é muito otimista, o time é bem montado pelo Abel, mas a gente esperava um pouco mais do Santos, já que ficou um período maior aí parado, treinando, alguns novos reforços, algumas estreias, mas não foi o que a gente viu ontem no Maracanã. Lógico que, mediante a situação, um time como o Fluminense vindo numa fase boa, jogando em casa, estreando no Campeonato Brasileiro, um bom público no Maracanã, o resultado foi excelente. Um empate fora de casa contra um time que está entre os melhores do Brasil não é um mau resultado. O que é mau é o que o time jogou. Um time que deu 3 bolas a gol no primeiro tempo e no segundo tempo simplesmente não conseguiu chutar uma bola a gol. Lamentavelmente, eu acho que esse técnico, me parece que ele gosta muito de priorizar a parte defensiva do time e depois pensar, se possível, fazer alguma coisa no ataque. Santo Deus, né? Isso a torcida do Santos não aguenta. Bom, falando em Santos, semana que vem aí é Semana Santa. Semana Santa, semana de peixe. Dá uma olhada aí o que tem lá no box do Santista. Que delícia, né? Procura o Alex e o Atita lá, que ele vai fazer aquele preço para você. Mas, continuando, o Santos começou o jogo acuado, com três volantes, montando a linha de zaga com o Maicon e o Bauerman. Voltou o Lucas Pires para uma lateral e o Maddison para outra, pelo menos dois bons laterais de ofício, né? O Maddison, para mim, um jogador mediano, o Lucas Pires, um jogador que tem mais futuro. Mas o que me incomodou demais é você colocar o meio de campo com 3 volantes, excessivamente marcador e pouquíssimo criativo. Muitas poucas bolas foram criadas de jogadas montadas. As poucas bolas que o Santos chegou à frente foi quando o Zanochello saiu de lá de trás e deixou lá o Rodrigo Fernandes e o William Maranhão para se aventurar na frente, aí sim aconteceram jogadas boas, onde o Santos até chegou com perigo. Mas, quando a gente pensava que isso ia ser uma constante, esses dois jogadores ficando mais, o Zanochello saindo mais à frente, parou por aí. Ficou o Ricardo Goulart abandonado de um lado, esse menino Johan Júlio, para mim, não disse por que veio, se demonstrou muito fraco, sem a mínima luz própria. Não sei se foi uma timidez de jogar no Maracanã, mas muito fraco. E o Marcos Leonardo como centroavante, que é um jogador que a gente sabe que tem pouca capacidade criativa. É um jogador mais brigão, é um jogador mais guerreiro, é um jogador mais de finalização. Da criatividade dele, ele não tem técnica para ser muito criativo. Enfim, assim começou o Santos e o Fluminense foi se chegando. Não criou grandes chances também, até porque o Santos estava completamente fechado lá atrás, jogando bem retrancado, mesmo como time do interior, e nada mais esperando do que manter o placar de empate, né? E conseguiu isso no primeiro tempo. Pouquíssimas chances que tiveram o time de chegar à frente, não se concluíram em gol. Quando o Fluminense conseguiu, de alguma maneira, vazar a zaga do Santos, o bom goleiro João Paulo fez excelentes defesas e salvou o time. Não foram muitas. Apesar de, no scout final, o Fluminense ter dado 23 chutes a gol, não foram muitas as vezes que o Fluminense chegou com perigo ao gol do Santos.
mas predominou, teve mais posse de bola, teve iniciativa do jogo, e o Santos numa postura apenas reativa, esperando o time do Fluminense vir, e se der, quem sabe, num chutão lá de trás, num eventual luz do Ricardo Goulart, quem sabe o Marcos Leonardo fazer alguma coisa. Muito, muito, muito aquém do que a torcida do Santos esperava. E isso realmente não é o que nós, como torcedores do Santos, queremos de um time que, obviamente, a gente sempre pensa estar entre os melhores do Brasil. Estamos muito longe disso, precisamos melhorar demais, principalmente na parte do meio do campo, onde com 3 volantes, todos lá atrás, toda a segunda bola é do time do adversário, e lá vem ataque, uma hora falha. Foi a mesma coisa quanto o Banfield, não foi nada diferente disso, entendeu? E quando eu vi o time jogar assim, eu fico com fome, sabia? Aí eu ligo lá pro Rota Nordestina, dá uma olhada no que tem lá. Rota Nordestina, todo o sabor do Nordeste pertinho de você. O delicioso tempero brasileiro está aqui em Santos, com tudo que a culinária nordestina tem de melhor. Localizado na ponta da praia e com uma decoração típica, o Rota Nordestina te levará numa viagem de temperos e sabores. O restaurante fica na Avenida dos Bancários, número 151, na ponta da praia. Peça também pelo delivery, 13 3321 5909. Restaurante Rota Nordestina. Que delícia, né? Liga lá, fala com o Gabriel que ele vai te mandar um prato da hora para você. Mas no segundo tempo a gente esperava alguma mudança de postura do time e pouco aconteceu, pouco aconteceu. O Santos voltou com o mesmo time, com a mesma postura. Quando chegou lá mais para o meio do segundo tempo, já encolhido, já tinha tomado mais pressão do Fluminense, é que o Bustos resolveu fazer algumas modificações, mas modificações para mim que pareciam apenas querer continuar garantindo o 0-0. Em nenhum momento ele parece que fez alguma coisa pensando em mudar o placar do jogo favoravelmente ao Santos. Ele simplesmente botou o Velasquez no lugar do Madison, passou a jogar com 3 zagueiros, tirou o Zanochello, que era a pouquíssima luz que tinha de se chegar à frente, botou o Sandri, ficou se resguardando lá atrás. Depois, o time já um pouco mais cansado, ele colocou o Pirani no lugar do Ricardo Goulart e o Brian Angulo no lugar do inexpressivo Johan Júlio. Os 2 equatorianos estrearam. O Brian Angulo também pouquíssimo fez, é um jogador da seleção equatoriana, mas demonstrou pouquíssima coisa. E depois, mais no final, ele colocou o Lucas Barbosa no lugar do Marcos Leonardo. Pouquíssimo mudou no time essas substituições. O Santos continuou o tempo inteiro jogando como time pequeno, se fechando lá atrás, tentando se resguardar e garantir um ponto fora de casa. E eu volto a dizer, depois que o campeonato virou 3 pontos cada vitória, um empate não é bom resultado. O empate é quase uma derrota. Antigamente, quando era 2 pontos uma vitória, um empate era metade do caminho. Hoje não, hoje é 33%. Então, muitos empates não são bons resultados. Não perder fora de casa é bom, mas está muito longe de ser um bom resultado. E foi assim que o Santos foi arrastando o jogo até o momento que, por ironia do futebol, né, uma jogada do Angulo, ele numa bola lá na área do Fluminense, tentou saindo da área com a bola, mas ainda dentro da área, foi tocado pelo zagueiro do Fluminense e o nosso querido Daronco nem pediu o VAR para ver o jogo. E foi pênalti, porque o jogador do Fluminense não toca na bola, ele apenas atinge a perna do jogador do Santos, e isso contra o Santos é sempre pênalti. Irrita a torcida. Quando a torcida está irritada, nosso Bar History. Vai lá, escuta a música ao vivo que teu coração melhora. Nosso Bar History. Depois do sucesso na Praia Grande, agora você conta com o nosso Bar History no centro de Santos. Com uma ótima infraestrutura, o nosso Bar History conta com espaço kids, monitores de dança e serviços de valet park. Experimente nossa ótima comida e nossos drinks ao som da melhor música brasileira. Consulte nosso Facebook para saber os detalhes da programação. Reservas de mesa pelo WhatsApp 997899900. Nosso Bar History, Rua Gonçalves Dias, número 16, no centro.
Mas esse pênalti poderia ter decidido injustamente o jogo a favor do Santos, seria até injusto, mas que foi pênalti, foi. E contra o Santos, se fosse contra o Santos, ele daria o pênalti. O que me irrita é que o VAR nem chama o juiz para olhar. Hoje nós temos centenas de imagens aí vendo o que aconteceu e provando que realmente foi pênalti aquela jogada e poderia injustamente decidir ao favor do Santos. O Santos, quando me parece, continua sem representatividade nenhuma na CBF, e esses lances decisivos, que já decidiram vários e vários jogos contra o Santos, dificilmente decidem a favor. Ontem foi mais um dia que, mesmo jogando mal, mesmo decepcionando, ainda assim poderia ter gerado uma vitória imerecida, mas que, na verdade, foi o que aconteceu. O futebol está longe de ser um esporte onde os resultados são justos, né? É isso aí. Vamos torcer para que no próximo jogo... O Santos tem agora 2 jogos. Tem o jogo pela Sul-Americana aqui contra a Universidade do Equador, e depois tem mais 2 jogos na Vila contra o América e o Cuiabá. E vamos torcer para que nesses jogos o Santos... Cuiabá não, Curitiba e América. E vamos torcer para que nesses jogos o Santos consiga, pelo menos, ficar com cara de time de futebol, porque está muito longe disso. Está um time apenas que joga para não perder, e isso definitivamente não é o que a torcida do Santos quer. É isso aí. Você esteve na República dos Santos. Eu sou Ricardo Pérez. Deixe seu comentário, participe, divulgue para os amigos e venha ser santista também. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.